Fala, galera! Mais um episódio aí do Quadra 27. Chegamos ao terceiro episódio, Guilherme, e não fomos cancelados ainda. Como é que é lidar com a fama, Guilherme? As pessoas estão te parando na rua? Eu sei que fama. Quando ele souber, ele fala. Só sei do sofrimento. E dessa vez estamos aqui com um cara que a gente gosta muito, Gabriel Saíbe, um parceiro, um amigo, que aceitou estar conversando com a gente um pouquinho hoje sobre experiência e mercado de alto padrão. Fala aí, Gabriel. Fala, meus amigos. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos vocês aí. Pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, um pouquinho sobre a corretagem. Vamos bater um papo legal aí durante esse período. Prazer estar aqui com vocês. Massa. Gabriel, uma das coisas que, assim, quando a gente resolveu fazer o quadro, né, eu e o Guilherme estava conversando, a gente falou, cara, a gente tem que selecionar uma galera maneira. A gente trouxe o Renato da CBL, conversamos com o Adriano lá de Guarapari. A gente falou, cara, quem é acessível, quem pode abrir pra gente a possibilidade de falar sobre mercado de alto padrão e tal, e veio você na cabeça, assim, na hora. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, nesse assunto, como é que você entrou nesse mercado? Porque assim, ninguém fala o seguinte, quero ser corretor. Conta um pouquinho aí, como é que foi essa história? Isso é verdade. Eu tô no mercado, entrei no mercado em 2008, ainda jovem, eu tinha 19 para 20 anos. Antes, porém, vou fazer só um gancho para entender o contexto. Eu estava na faculdade de gestão comercial e havia trabalhado sempre me identifiquei com vendas, trabalhei numa financeira, vendendo serviço financeiro, cartão de crédito, empréstimos, coisas do tipo. Depois migrei para vender plano de telefonia celular, na época que telefonia você vendia, mas era muito difícil, não tinha portabilidade, o cara não aceitava uma nova empresa porque ele não queria perder o número de telefone dele. E entrei no mercado imobiliário como muitos, de forma despretensiosa. Na minha sala tinha um colega que havia acabado de ser promovido a gerente numa imobiliária na minha cidade. No meu prédio, melhor dizendo, eu tinha uma vizinha que era corretora de uma outra empresa. Essa empresa, na época, era uma empresa referência na cidade. Por muito tempo foi. E eu estava naquela, né? Preciso trabalhar, ainda jovem. Eu venho de uma família de classe média, nunca nos faltou nada, mas meu pai era daqueles que, assim, eu banco teu estudo e a sua gandaia, a sua vida, você tem que correr atrás. Eu queria ter um carro, eu queria sair com meus amigos, eu queria poder fazer as minhas coisas e eu precisava fazer dinheiro. Foi então que eu fiz a primeira entrevista nessa imobiliária da minha vizinha e cheguei para o meu colega de classe e falei, olha, cara, eu fiz uma entrevista em tal lugar. Ele, pô, rapaz, tô montando uma equipe agora, tal, na imobiliária, por que você não vai lá conversar comigo? Aí fui, e aí tive o início em abril de 2008 na corretagem. Aí é aquela coisa, né? Se assemelham com a história de vários corretores. A gente começa na corretagem, sem muito staff, né? Até que eu tive um pouco disso. Na ocasião, um dos gestores da imobiliária era um cara que, de fato, tinha gestão no seu DNA, então ele propôs um treinamento para a gente. A gente tinha que rodar a cidade, os principais bairros, né? Então, falando de Vila Velha, seria ali Praia da Costa, Praia de Itapuã, Praia de Itaparica. E eu rodei a extensão da orla toda, as paralelas, umas 2, 3 atrás, eu rodei tudo com uma pranchetinha e anotava lá prédio por prédio, perguntava ao porteiro, aqui são quantos quartos, quantas unidades, tem para vender. Nisso a gente já começava um trabalho de captação. E aí depois eu fui inserido mesmo na Cova dos Leões, no meio do salão de vendas, no momento em que o mercado era muito diferente. A gente divulgava imóveis em classificados. Então, assim, para você ter resultado naquela época, dependia muito do seu relacionamento. Você precisava conhecer pessoas
com aptidão de comprar imóveis, né? Com aptidão não, mas na verdade com potencial de comprar imóveis. Aí te pergunto, eu com 19 anos, quem eu conhecia que poderia comprar ou vender um imóvel? Só conhecia a galera que estava na faculdade, às vezes alguns matando aula para tomar cerveja e jogar sinuca lá do lado de fora. Mas você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que vocês fizeram um trabalho de quê? O cara mandou vocês irem pra rua, captar, e eu falo pra você, tem algumas ações que a gente faz que ainda dá certo. Essa é uma ação, para quem está começando, extremamente importante, para mapear, conhecer mercado, conhecer região, e muitas vezes quando eu chego numa imobiliária e o cara tem a possibilidade de falar isso, a gente sugere, o cara até torce o nariz, velho. Quer levantar da imobiliária, não. A gente está hoje numa era que as informações são muito, né, estão disponíveis, né? Então, o que eu fiz lá em 2008, hoje facilmente a pessoa pode ir lá, dar um Google e ir lá no Maps, indo prédio por prédio, mas mais uma vez, você não tem o relacionamento. Nessas idas e vindas nossas, a gente conversava com as pessoas, interagia com alguém da portaria, saía um morador do prédio e a gente abordava. E isso começou ali, foi em abril, pensa num sol quente de Vila Velha, a gente andando e não podia andar de bermudinha, era no mínimo calça jeans e uma camisa da imobiliária escrito em treinamento atrás e gastar sola de sapato. E assim eu comecei. Eu tinha uma facilidade, porque eu morava na praia de Itapuã, então eu sempre tive facilidade de gravar nome de prédios, rua um pouco menos, né? O capixaba não grava nome de rua, mas eu sempre tive facilidade em gravar nome de prédios e saber a tipologia do prédio. Então, chegava a dizer, prédio tal, são apartamentos de 3 quartos, 4 quartos e tal. Isso eu peguei rápido, né? Nesse treinamento, isso me ajudou bastante. Foi um pouquinho aí do meu início no mercado. Aí foi 2008. 2008 veio uma crise muito forte, né, dos Estados Unidos, que refletiu aqui. O mercado teve o seu momento de retração. Comecei em abril e fui fazer minha primeira venda em agosto. Legal. E aí, depois a segunda, demorou mais não sei quanto tempo. Eu tive assim, aquele período de instabilidade, aí via meus pais falavam, você tem que ter um emprego de carteira assinada, trabalhar só por comissão, isso não dá futuro para ninguém e tal. Era um momento em que a profissão do corretor de imóveis era desvalorizada, né? Quem era o corretor de imóveis? Era aquele cara que não deu certo em coisa nenhuma, né? Que entrou para corretagem. No meu caso, não é que eu não dei certo em outras tentativas, mas eu estava ali um pouco, talvez a palavra não seja perdido, mas eu estava ali com disponibilidade para pagar para ver. Eu não tinha conta para pagar, eu não tinha dívida no meu nome, eu não tinha nada, eu só tinha o meu tempo para perder, né? A única coisa que eu perderia seria o meu tempo. Mas eu resolvi investir na profissão. E quando você resolveu assim focar no mercado de alto padrão? Porque assim, uma coisa é você entrar para corretagem, outra coisa é você definir seu nicho. Isso. Que primeiro, o que o corretor faz? Qualquer coisa, sem foco, sem nada. E quando é que você percebeu, cara, aqui, me encontrei? Então, eu demorei alguns anos para entender isso. Vendia tudo. Quando a gente entra numa imobiliária, na maioria delas, né? Naquela época, a gente tinha um mix de produto, né, bem variado. Então, a gente trabalhava imóveis, na época tinha imóvel de 100 mil, e assim, um imóvel de altíssimo padrão na época era 800, 900, 1 milhão, era uma venda raríssima de se acontecer naquela ocasião. Então, assim, aí que eu acho que faltou um pouco de entendimento, e a gente trabalhava, na verdade, de tudo. Então, eu atendia o cliente que queria 2 quartos até 100 mil, e na época a Caixa financiava 100%. Era um momento que o cliente não precisava de dar entrada. E eu tinha muito essa procura. E aí, né, imóveis de médio padrão também, a gente ia trabalhando. Naquele momento, eu dificilmente atendia um cliente de alto padrão.
era muito raro. Até porque imagina, né? O cara vem para comprar um imóvel de alto padrão que na época chegava a custar 700, 800 e vinha um menino na frente dele, bem imaturo e talvez assim com total desconhecimento de outros assuntos, de outras informações que são pertinentes na venda de um alto padrão. E aí, lógico que eu não performava nessa, vamos dizer, nessa área, né? Bom, isso foi em 2008, o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, mas de fato, quando eu resolvi entrar para um nicho de mercado, foi agora. Foi em 2020. Caramba! Foi em 2020 que eu entendi que eu não poderia mais ficar tentando atender o mercado inteiro, que você não vai dar conta. Isso que você falou é importante, Gabriel, porque assim, sempre quando a gente começa um trabalho numa imobiliária, a nossa preocupação é qual é seu nicho? A gente tenta entender, porque assim, não adianta você querer anunciar tudo, né? Não adianta. Guilherme, ele pode falar muito melhor do que eu nisso, porque, cara, se você vai trabalhar, por exemplo, um cliente que não procura preço, procura outros diferenciais, que é o caso do alto padrão, preço não pode ser o seu primeiro qualificador. Exatamente. Se eu ponho preço como primeiro qualificador, eu estou baixando o sarrafo e a régua por baixo, tá? Você está jogando, então eu tenho que procurar quais são os outros qualificadores. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, e talvez isso também passa para os corretores, porque se a gente vende tudo, na verdade a gente não está vendendo nada. A gente não tem uma seleção. E o que a gente vai anunciar? O que a gente vai preparar a nossa equipe para de fato vender? Falta direcionamento, né? Falta clareza para você ter a sua atuação, né? Com certeza. Acho que é isso. E parece simples, né? Mas isso acontece o tempo todo e acontece em cenários que não deveriam acontecer. A gente conversou essa semana sobre um projeto que tinha... inicialmente era um loteamento, e aí o lote aí, sei lá, valor menor que 300 mil reais. E aí entrou um projeto, fizeram uma mudança lá no projeto também de poder construir a própria empresa e tal. E aí chegando a casa, a ter imóveis superior a 2 milhões. E aí lá o pessoal que desenvolveu a estratégia entendeu que é o mesmo perfil, o mesmo público, o cara que comprou o lote de 200 e poucos mil, é o mesmo público da casa de 2 milhões. E aí você viu um erro de estratégia. Sim. Então, assim, não tem problema, mas ele vai ter que se posicionar ali com o cara que comprou ali é uma linguagem, é uma forma de falar, o outro é um outro atendimento. Assim, tem inúmeras pessoas ali que vão comprar um lote Uma coisa é você mostrar terreno, Sim. outra coisa é você mostrar a arquitetura. Uma coisa é o cara né? comprar um lote de 300 mil para N finalidades dentro do condomínio, para construir uma casa depois. E outra coisa para 2 milhões, né? E pior, é segunda moradia. Então, 2 milhões de segunda moradia é muito diferente. Então, assim, e parece, aí voltando, né? Parece simples falar isso, mas acontece o tempo todo. É corriqueiro. Eu tive esse entendimento, como eu falei a vocês, recente. Foi quando eu falei assim, poxa, eu preciso estabelecer para quem eu quero comunicar, que tipo de produto eu quero vender. E aí eu peguei aonde eu tinha um pouco mais de facilidade. Qual foi o momento assim, que você identificou os pontos para atuar nesse mercado? Quando é que foi o estalo? Você falou, cara, para eu atuar com o mercado de alto padrão vai ser melhor, porque eu vou ter ganhos, margens maiores. Mas qual momento você entendeu, né, o caminho que você tinha que seguir? Vamos lá. Acho que antes de responder essa pergunta, a gente tem que saber, na verdade, jogar o jogo, né? Um time de futebol. Se você joga bem como zagueiro, você não tem que se meter a jogar no ataque. E vice-versa. Então, eu tinha uma facilidade com um certo perfil de cliente, eu tinha um bom conhecimento para um certo perfil de imóveis, só que eu tinha uma dificuldade de dizer não para os demais clientes que não faziam parte desse perfil. Então, assim, chegava um amigo para mim, poxa, Gabriel, eu estou procurando um imóvel com característica tal, que era totalmente fora do alto padrão,
eu tinha uma dificuldade de falar não pro cara, porque eu tô abrindo mão de comissão, né? E no nosso DNA a gente tem que vender, né? Então, assim, pensei e refleti, eu falei, bom, se eu quero alcançar alguns objetivos, eu tenho que dizer não para algumas coisas. Então, nesse momento, eu entendi isso. Mas ainda voltando, essa questão do alto padrão é uma escolha, obviamente, de nicho, né? Não desqualifica em nada a pessoa que performa bem no padrão econômico, no médio. A pessoa tem que entender aonde ele joga bem, que é aquele papo ali, né? Se eu jogo bem na zaga, eu não vou me meter no ataque. Então, assim, eu entendi que eu tinha facilidades em captações de produtos de alto padrão, que eu tinha facilidade de conexão com alguns clientes que compram um alto padrão, e o mercado estava vivendo uma fase legal. E lógico, não vou ser hipócrita, né? A gente vislumbra também uma comissão de, né, maior, melhor. E assim eu fui migrando pro alto padrão, e aí fui me especializando um pouquinho, fui desenvolvendo algumas estratégias para me referenciar no alto padrão. O cara pensar assim, poxa, eu quero fazer um podcast e conversar com uma pessoa que é referência alto padrão e você lembrar de mim, poxa, isso para mim é super interessante, eu agradeço. É sinal que talvez o meu trabalho como um corretor de alto padrão tá aparecendo. Tá aparecendo, forma, exatamente. Então, foi assim que aconteceu. E, Gabriel, cara, eu falo o seguinte, quando a gente trabalha alto padrão, pelo menos quando eu vejo assim, os corretores que melhor performam, né, eles têm um cuidado muito grande com a produção do material. E eu sempre falo isso quando eu dou treinamento nas imobiliárias. Não adianta você querer vender um produto de 1 milhão e tratar ele como se fosse um produto simples. Porque o que encanta são os detalhes do produto. Né? É você mostrar o produto, é você mostrar com o que ele vem, acabamento, localização, sol, tudo. Como é que você enxerga essa questão da produção? Porque eu sei que você investe pesado nisso, entendeu? Como é que você enxerga isso como um grande diferencial de venda? Como é que você vê isso aí? Olha, Eric, eu trabalhei em uma imobiliária que tinha um diretor que uma vez, eu ainda tinha uns meus 19 para 20 anos, foi logo no início, e ele me disse uma coisa que assim, eu sempre guardei comigo e sempre penso muito nisso. Ele falou assim, o seguinte, Gabriel, você nunca tem a segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Boa. Então, quando você fala assim na qualidade do material de divulgação e tudo mais, eu vejo ainda que eu preciso melhorar muito nisso, mas pegar aí meus últimos 2 anos e meio, eu já tive uma evolução considerável, mas é fato, a gente precisa comunicar de forma... Tem que ser, a gente precisa entregar o produto com uma boa impressão, não adianta a gente ir anunciar um imóvel de 1 milhão, 2 milhões com um material ruim, né? Porque o que na verdade a gente vende é o serviço, às vezes esse produto está na mão de outros corretores também que são tão qualificados, né? Então você precisa se diferenciar em algo. Então eu procurei fazer vídeos, procurei fazer fotos, procurei trabalhar muito a minha marca Gabriel, né? Quem é o Gabriel, o meu brand mesmo. E antes de vender o produto, vender o Gabriel, né? Então, eu pensei muito nisso e eu procurei também algumas coisas, algumas referências no assunto. Fiz cursos, faço mentorias, faço curso até hoje, participo de palestras. Ou seja, você investe em você, né? Invisto, não só na questão da produção, mas o investimento que a gente tem que fazer como vendedor, como corretor, ele é contínuo, né? Às vezes, assim, uma vez eu vi um vídeo que o Ricardo Martins, que é uma referência, falou assim, olha, o corretor ele quer ir lá ganhar uma comissão de 50 mil reais, mas ele não quer fazer um curso, ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo. Você já parou para pensar que um médico, ele estuda 6 anos, faz residência, está sempre fazendo cursos pontuais, o advogado está fazendo pós-graduação, está fazendo isso, aquilo. Você acha que é justo você
como corretor, você só ir lá tirar seu Cresce e nunca mais você se atualizar, nunca mais você buscar modernizar o seu serviço, o seu trabalho. Então, assim, eu penso muito nisso. E daí eu comecei a investir no material, divulgação de redes sociais, enfim, Legal. e aí por aí vai. A conta que o pessoal faz é uma conta bem simples, né? Só que não é simples o processo. Vender 10 Minha Casa Minha Vida e vender 10 Mercado de Alto Padrão dá o mesmo trabalho. É a frase, né? É. E a comissão é muito maior. Uhum. Só que o trabalho é completamente diferente. Diferente. Então, assim, e aí eu vejo muito, e eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu vejo muita gente entrando no mercado de alto padrão, só mudando de roupa e de carro, Uhum. né? Só essa primeira imagem, assim, o que tá aqui, o que o cara que eu vou atender vai ver. Vai ver meu carro, que possivelmente ele entra, vai ver minha roupa, mas tem muito mais por trás disso, né? E aí foi o que você falou, tem um investimento em mídia, em marca, em Posicionamento, entender, em que vai falar. posicionamento, né? É mais complicado com isso. Não, e outra, Essa né? frase dá o mesmo trabalho não é bem assim, né? Outra coisa também qual a sua intenção quando você faz uma produção, faz um vídeo legal, faz uma foto? Sua intenção é que o cliente chegue até você, o lead, na verdade, né? E ele se transforma em um cliente depois, mas você quer tirar o cara do mundo online e quer trazer ele para perto, você quer conectar, você quer fazer uma visita, entendeu? Então não adianta também você ter uma mega produção, você ter um puta material, se na hora de você entregar o que o cliente realmente quer que você entregue, que é atendimento, que é uma segurança na hora que você vai fazer uma negociação, né, que é você entender principalmente o perfil de imóvel que ele está buscando, e não fazer o cara perder o tempo dele mostrando produtos que não tem nada a ver. Então, eu acho que assim, você também não pode subir demais a régua da expectativa e entregar diferente disso. Para quem quer trabalhar com o mercado de alto padrão, acho que o Gabriel ele falou assim duas coisas extremamente importantes. Resumindo, o cara tem que comprar você primeiro antes do empreendimento. Ou seja, você tem que passar uma segurança para ele. Segunda coisa também que fica muito claro, segue ele lá que vocês vão ver o que eu estou falando. Ele faz o vídeo como se ele fosse comprar o empreendimento. Ou seja, se ponha no lugar do seu cliente, veja se é aquilo que ele quer ver, sabe? Faça alguma coisa, não faça por fazer. Ah, gravei aqui. Não, procura o melhor ângulo da sala, tem um pouco de capricho, sabe? Avalie o melhor horário do dia, se precisar, refaz o material, mas investe, pessoal, porque o alto padrão, principalmente o cliente de alto padrão, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. A gente teve um evento há uns meses atrás, esqueci o nome do evento, que uma das coisas que se reclamou do cliente, que o cliente de alto padrão reclamou, foi erro de português. Quando você está trocando uma ideia por WhatsApp, erro de português, ele abomina esse tipo de situação. Cara, então assim, não custa nada você usar menos gírias, né? Sim. Ser um pouco mais formal em determinado momento. Em vez de escrever VC, escrever você. Então são cuidados assim que a gente está falando que não vão mudar a sua vida, né? Mas vão fazer uma diferença, vai passar mais segurança, sabe? Vai passar uma série de coisas aí que de fato vão ajudar você a ter uma melhor performance. Isso é primordial, né? A gente tem que prezar pela nossa imagem, e isso que você está falando, a questão até mesmo da linguagem, né, de atendimento, o cliente observa muito isso. Observa demais. Então você tem que ser formal quando tem que ser, você tem que, não posso brincar no atendimento, depende do seu grau de relacionamento com o cliente, né? Se o cliente dá uma abertura para isso, maravilha, mas tem que ter ali um pouco de... Talvez é melhor você começar numa área cinza e ir de acordo com a situação. Você tem que entender ali onde você pode pisar, né? E o que você considera que são fatores assim para um cliente desse, para um lead, vamos chamar de cliente não, de um lead, de não prosseguir com o corretor? Então assim, cara, ele chegou, porque o que a gente vê, o Gabriel, eu só vou dar um exemplo. Você falou uma coisa antes que eu vou citar como exemplo aqui agora. O lead foi qualificado pelo SDR, alto padrão, passou para o corretor
E esse é um dos cases mais legais que a gente tem. Ele falou, eu quero uma cobertura linear. O cara mandou 10 duplex. Mandou 10 duplex. Então, assim, ou seja, esse cliente nem respondeu mais, esse lead nem respondeu mais. Então, entender o momento, como é que você enxerga isso? Assim, o que faz o cara não prosseguir com o corretor e tenta fazer um link nessa resposta também com a necessidade de realmente entender o momento do cara e que é mais importante qualidade do que volume. Não é pegar um monte de produto e mandar lá. Olha só, Eric, eu acho o seguinte, para você ter sucesso com o atendimento, a primeira coisa, você tem que buscar uma conexão com o seu cliente, ou seu lead, que seja, né? Então você tem que se conectar com ele. E uma das coisas que faz você se conectar com o cliente é você fazer um bom diagnóstico do cliente. Você tem que entender o que ele busca. Nesse caso aí, o cliente queria uma cobertura linear. Na minha cidade, uma cobertura linear é um produto extremamente escasso. Então, se eu fosse esse corretor, eu chegaria para o cliente e falaria assim, Eric, hoje eu não disponho de muitas opções, ou não tenho opções de coberturas lineares. Te pergunto, o seu interesse é somente em linear ou eu posso te mandar a cobertura duplex? Se ele falar que sim, manda alguma coisa. Se ele falar que não, ok. Vou buscar um produto ideal para você. Porque quando ele manda o que ele tem e não o que o cliente pede, a sensação é que você está empurrando alguma coisa para o cliente, concorda comigo? Isso aí. Então você acaba não atendendo o cliente, mas sim atendendo a sua necessidade como corretor quer vender. Lógico, a gente quer vender, a gente tem que estar sempre preparado para vender. Mas eu acho que para você ter sucesso na venda, você precisa entender, obviamente, o que o cliente quer. E aí o diagnóstico é fundamental para isso. Então, acho que nesse caso aí faltou um pouquinho de sensibilidade, né, para entender tato, né, do cliente, né, que porque às vezes eu acho que o corretor ele se apaixona pelo produto, sacou? Tem esses aqui que são produtos maravilhosos. Vai que isso aqui é certo. Por quê? Porque na verdade ele está pensando nele e não propriamente na necessidade do cliente. Mas o Saib abordou de uma forma que eu acho bastante interessante. Assim. O cliente, você como consumidor no geral, você não tem obrigação de entender muita coisa. Então, assim, você não tem obrigação de chegar numa oficina e entender muito de carro. Claro. Né? Eu estava agora há pouco fazendo um trabalho de com um prestador de tecnologia de um projeto nosso. Eu precisava mandar um negócio para ele. Eu falei, cara, será que eu tô sendo meio burro aqui de perguntar isso? Aí eu mandei. Aí ele, não, é isso mesmo, tal. E tipo assim, aí eu olhei aqui, eu falei, realmente não tenho obrigação de saber isso, né? Até acertei, mas não tenho obrigação. Então, assim, o que ele fez de primeira? Comunicou algo que a pessoa talvez nem tenha noção. É uma situação, é um produto escasso. Então, assim, eu tenho algumas opções, mas não é porque o Gabriel, o imobiliária, tem poucas opções. Existem poucas opções, já vou te avisar. O mercado dispõe de poucas opções. Então, assim, a gente vai trabalhar com alguns produtos, a gente tem algumas possibilidades aqui, mas deixa eu entender quais são as suas prioridades, porque a gente talvez tenha que abrir mão de alguma coisa, porque linear são poucas opções. Aí o cliente, de repente, até para com o pensamento de, vou falar com o Gabriel, vou falar com o Eric, vou falar com o Guilherme, vou falar com outro, porque alguém vai ter. Não, tem pouco. Talvez os caras tenham até as mesmas, né? Então já comunicou algo que já tranquiliza, assim, já passa coloca o cara numa situação né? de entender, né? Sim, de fato é isso. É igual aquela questão também, você falou que às vezes o corretor se apaixona por um produto, né? E às vezes ele detesta um produto também, né? Sim. Quantas vezes você já ouviu assim, esse imóvel é muito ruim, não vende, nem vou captar. Cara, imóvel não é bom por quê? É fundo, sol da tarde, primeiro andar, é isso, aquilo. Cara, mas sempre tem um cliente ideal que só vai poder esse. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, diagnosticar o que o cliente de fato quer. Se você não tem aquele produto ali, manifeste para o seu cliente que você não tem naquele momento e que você vai buscar um produto para atender o seu cliente. Sim. Essa questão de você ter uma conexão é você ter um interesse legítimo na dor dele. Sim, não na sua, né, que é vender. Exato. E Gabriel,
o quão importante, isso aqui é um assunto até um pouco polêmico, tá? O quão importante você... Tava demorando, legal, ele tava demorando, ele Não, tava demorando. Prepara aí, hein? Pra ele cortar. não, fica tranquilo. Ó, Caleb, fica tranquilo aí, né? Nada Prepara, polêmico, não. prepara. A gente falou que a gente ia chegar a 10 episódios antes de ser cortado. Então, pode ficar Ser tranquilo. preso, talvez. Olha só. Fala. Por que eu falo que é polêmico? Porque tem gente que tem uma certa... Acha que quando eu falo isso, pode ser ofensivo. Mas a importância de você andar alinhado. Não estou falando com roupa cara. Mas você andar bem vestido, alinhado no mercado de alto padrão. Como você caracteriza isso e como você vê como isso é importante? Você sabe que a gente já teve algumas brigas dentro da imobiliária por conta disso, né? Por causa de você se portar com o seu cliente mesmo. Aí teve um corretor que uma vez falou assim, a roupa não vende. Falei, cara, cuidado com o que você fala. Eu acho que a tua apresentação vende e vende bastante. Então, assim, você se portar perante o seu cliente, é o que você falou, não quer dizer você usar roupa de marca, Sim. você comprar roupas caras só para você ir atender um cliente, mas eu acredito que você está bem alinhado, que você chegar com cabelo, no caso do homem, né? Barba, mulher, maquiagem, saber se portar de forma que você esteja no mesmo nível do seu cliente. Um cliente de alto padrão normalmente está, né, nessas condições. Eu acho de suma importância porque você está comunicando para o seu cliente assim, poxa, ele está no mesmo nível que o meu, né? Ele tem entendimentos, né? E você está passando ali uma credibilidade também para o produto que você vai vender. A gente volta naquela história ali que primeiro você tem que vender a tua imagem para depois vender um produto ou um serviço. E aí eu sigo um cara nas redes sociais que é o Alexandre Taleb, que ele é dessa parte de consultoria de moda, que ele fala assim, se vestir bem pode ser caro, mas se vestir mal pode ser mais caro ainda. Né? Então, aquela coisa, você tem que ter um primeiro impacto com o cliente, você tem que se conectar com ele. Então, você não pode chegar com roupa amassada, né, com um sapato sujo. E veja bem, pessoal, a gente não está falando aqui de comprar roupa cara, a gente está falando de andar alinhado. Sabe? Na dúvida, põe uma camisa preta. Que é a capa do corretor, né? A camisa preta, calça jeans e um tênis preto. Pois é, isso aí não tem erro, sabe? E não inventa. Pô, teve uma vez que eu fui fazer eu conto essa história sempre. A gente foi fazer uma sessão de fotos no apartamento e a gente ia encontrar também um cliente. Você passou por isso. A mulher estava grávida, tá? O lead. A mulher estava grávida, ia com o marido para ver e a gente ia aproveitar e tirar foto. O corretor que ia fazer o acompanhamento, velho, o cara chegou parecendo um traficante mexicano, velho, e fedendo a cigarro, velho. Cuidado com isso também, velho. Brother, eu falei, você não vai. Sinto lhe dizer, ele ficou puto, mas eu não permiti que ele fosse com a gente. Fazer o processo e tal, esse lead foi passado para outro. Velho, não inventa. Você não precisa inventar. Você não precisa chamar atenção. Você não é a estrela. A estrela é o imóvel, a estrela é o lead. Você só tá ali para fazer a condução, né? E andar alinhado não significa comprar roupa cara. Significa você tá apresentável, né? A gente atendeu um empreendimento, cara, que a gente tá falando de valores de 500 mil reais, 700 mil reais, lote, né? Você chegava lote lá, alto padrão, né? Alto padrão. Você chegava lá, o gestor comercial, velho, tava um lixo. Só tinha uma roupa, sabe? Cabelo todo desgrenhado sempre. Tênis sujo. Então, cara, isso não passa credibilidade para um cliente. Eu gosto muito da comparação quando se fala de roupa e de estudar. Ah, mas você já viu como o Zuckerberg?
Fala, já, só que você não é o Zuckerberg e você não fez nada do que ele fez. Por isso que você tem que estudar e tem que estar apresentável, né? E tem que querer estar apresentável. Assim, eu lembro que eu tive um funcionário em 2006 ou 2007, ele é amarrotadão mesmo. A blusa era uma blusa assim, de uniforme que eles tinham. Era uma blusa meio, sei lá, assim, era um material que não tem como não passar. Fica horrível. E ele ia com aquela roupa. Eu falei, cara, olha só, amanhã, se você vier amarrotado, se eu entrar na visão do cliente e ver você amarrotado, você não vai trabalhar. Aí no outro dia ele chegou, todo mundo meio que na expectativa, né? Aí ele entrou, passadinho e tal. Na hora que ele virou de costas, as costas ele não passou, não. Ele só passou a frente. Então, assim. Acho que para resumir, dá, a gente precisa se colocar no lugar do cliente. Imagina você indo comprar um imóvel de alto padrão, se você chega e encontra um profissional mal alinhado, às vezes com odor de cigarro, não bem trajado. Uma outra coisa que é muito importante também, a nossa linguagem não verbal, ela fala muito, né? Uma vez eu recebi um feedback negativo, que isso me marcou muito. Eu estava com um cliente, e eu estava de terno, gravata, na época que corretor tinha que se vestir assim, dentro de um apartamento, mostrando apartamento para o cliente, de óculos escuros mesmo. Eu estava de óculos escuros conversando com o cliente, dentro do apartamento, olha só. Aí, mostrei o apartamento, sabia que era o apartamento da minha cliente. Quando eu penso que não, o cliente não falou mais comigo, falei, mas estranho. Aí tá. 2, 3 dias depois chega cliente na minha imobiliária, na imobiliária a qual eu trabalhava, com outro corretor, fechando o imóvel que eu tinha mostrado para ela. Nossa. Rapaz, mas pensa que eu fiquei nervoso, eu fui para cima do corretor. O corretor simplesmente falou assim, cara, o cliente ligou para cá, falou que tinha visitado o imóvel tal, mas que não gostou da condição do corretor. Eu falei, como assim? Falou que o corretor atendeu super mal, ficou de óculos escuros o tempo todo e não se conectou com o cliente. Pô, que impressão, hein? Você tá vendo? Então, assim, eu tomo muito cuidado quando eu tô com o cliente para estar sempre voltado para o atendimento ao cliente. Então, se eu tô com o cliente ali, eu pego o celular, boto para baixo, não fico mexendo. Se for o caso, às vezes a gente precisa atender uma ligação no meio do atendimento. Eu pergunto se eu posso atender, mas não gosto quando isso acontece. Estou sempre olhando dentro do olho do cliente e principalmente tomo muito cuidado com essas questões, né? Depois dessa do óculos escuro, quando o cliente chega, a primeira coisa que eu faço é tirar o óculos para atender o cliente. Às vezes o que acontece é o cara pensar assim, não relacionado à marca de nenhuma parte da roupa, mas assim, é importante para esse cara estar aqui comigo agora, fazendo essa negociação? Você pensa isso? E aí você olha pro cara, não parece que para ele é importante. Sim, isso, o cara tá pensando em outra coisa, tá em outro lugar. Parece que tava numa mistura de micareta com praia e veio me atender. Tipo, você tá fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, cara isso é muito importante, velho. Aí você vai conversar com o cara, a cada 3 palavras, ele responde um WhatsApp ou atende... O celular é um ladrão de atenção danado. Cara, e isso é muito importante, cara, o que o Guilherme falou, porque a gente tem que entender, porque às vezes o cara tá fazendo investimento da vida dele. Sim. Aquilo para você talvez seja mais uma demonstração, né? Seja mais... mas aquele talvez seja um momento, você não sabe o que tem por trás daquela visita, né? Tem uma história por trás daquela visita, sabe? Então, assim, às vezes pode ser um cara, beleza, que é o 3º, 4º apartamento dele, mas se for um cara que vai comprar o primeiro apartamento pro filho... Sabe, Eric, que eu tô passando exatamente por isso que você tá falando. Eu tô no meio de um atendimento, inclusive eu tenho uma reunião logo mais, em que o cliente está comprando seu primeiro imóvel, é um imóvel com um ticket de R$800 mil, e o cara que está vendendo é um mega empresário acostumado a fazer negócio de milhões e toda hora, né? Então, ele é o tipo do cliente, do empresário que falou assim, cara, se o cliente não quiser, não tem problema não, a gente vende para outro. Eu falei, calma aí, não é assim não.
Para você é mais um negócio. Para o cliente é a compra do imóvel dele. Isso aí. É um casal comprando seu primeiro imóvel. O cliente quer comprar. A gente precisa só resolver algumas questões, porque quando a gente está fazendo ali a intermediação, algumas dúvidas ficaram, a gente está solucionando tudo. É o imóvel que teve uma questão documental que já foi resolvida e não tem problema nenhum para ser comercializado, mas o cliente está no direito dele de querer entender o que aconteceu no imóvel. Claro. E aí eu virei para o vendedor, que é meu amigo, falei com ele, cara, não é assim não. Aí eu fui um pouco mais rígido com ele, falei, não, cara, não é assim não, para você é mais um negócio, mas para o cliente é a compra do imóvel, que é um sonho dele. Claro. Então acho que não custa nada, marquei uma reunião entre os dois hoje, né, com a minha participação, para o cliente entender de quem está comprando, entender um pouco a história do imóvel. Acho que vai ser mais assertivo nesse caso, né? A gente tem que entender caso a caso, mas eu acho que isso era uma ponte que estava faltando, um elo de ligação entre a gente e o proprietário do imóvel, e tem que ter essa sensibilidade que você falou. Você não pode ir para o atendimento achando que é mais um atendimento, que é mais uma venda que você vai fazer. Do outro lado tem uma família com uma expectativa, né? Sim, tem uma história. Exatamente. E, Saíb, estamos caminhando aqui para o final. Me fala o seguinte, o que você considera importante para esse pessoal? Porque assim, você falou que demorou muito tempo até encontrar o seu nicho. Até então você... Tava perdido. Bateu... Eu era um clínico geral na corretagem. Eu atendia todas as especialidades, né? Eu não tinha direcionamento, não. Batia no meu plantão, estava atendendo. Pronto. E hoje, o que você considera para uma pessoa que, assim... eu não vou nem falar que quer se especializar no alto padrão. Se você quiser falar a respeito disso também. Mas, assim, para alguém que não sabe qual nicho atuar e precisa escolher um nicho. Porque, assim, a gente sabe quando a pessoa escolhe um nicho e ela se permite trabalhar nesse nicho, em pouco tempo ela consegue ter um resultado. O problema é ela desapegar dessa vontade e escolher um nicho que ela acha que ela vai estar perdendo, ao invés de focar no que ela vai estar ganhando. O que você considera importante dar uma dica aí pra galera para saber como escolher um nicho ou para entrar no nicho de alto padrão também? Cara, a escolha do nicho, eu acho que é a primeira decisão que você tem que tomar enquanto um corretor de imóveis. Isso é uma coisa de agora, né? Antigamente, como falei, não tinha isso. Você tinha que atuar em todo e qualquer segmento, mas isso não performava. As dicas que eu vou dar relacionadas à escolha de nicho é um pouco do que eu passei. Primeiro, você tem que entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. Eu vou trabalhar em imóvel de alto padrão, mas se um amigo meu me pedir aqui Minha Casa Minha Vida, eu vou lá vender. Esquece, irmão. Você tem que saber a sua direção. Você tem que focar num determinado tipo de produto. Eu vou trabalhar em imóvel, no meu caso, né? Cidade de Vila Velha, mas se aparecer imóvel lá na Serra, eu pego e vendo também. Você pode até fazer isso. Aí, se seu nicho for a praça, eu acho que você está indo para o caminho errado. Mas se seu nicho for um perfil de imóvel que é alto padrão, beleza, se tiver dentro da tua carteira ali e tudo mais. Então, olha só, primeiro ponto é você entender para quem você quer comunicar, qual é a facilidade que você tem para conversar com o cliente de um determinado nicho e, enfim, escolher seu nicho. Abrir mão das outras coisas que não estão inseridas no nicho que você quer atuar e vai atuar. Mais uma vez, a nomenclatura alto padrão é um nicho de atuação, mas se você for o jogador que vai jogar o médio padrão ou o padrão econômico, jogue e seja o melhor cara desse nicho de mercado. Estude o nicho, compreenda quem vai comprar. Isso. Entre e seja referência naquilo que você escolheu atuar, trabalhar. Busque conhecimento, busque
fazer cursos, no meu caso eu faço mentorias com profissionais que são referências no nicho que eu quero atuar. Então eu vou, vira e mexe, eu estou indo a São Paulo participar de congressos, reuniões, eu busco entender mercados de outras cidades. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para Balneário Camboriú, que é uma das referências em se tratando de alto padrão e luxo a nível Brasil, considerada a Dubai brasileira. Sim. Então, chegando lá, eu vi empreendimentos, né, fantásticos. E estou buscando informações, estou buscando melhorar o meu nível de conhecimento para atender o meu cliente aqui de alto padrão, que foi o nicho que eu estabeleci trabalhar. Então, acho que as dicas seriam essas aí. Não se incomode com aquilo que você vai deixar para trás, entre aspas. Foque no seu objetivo, que é trabalhar o nicho determinado. Esqueça tudo aquilo que não faz parte. Se alguém te procurar querendo vender ou comprar imóvel que é fora do seu nicho de atuação, passe para algum parceiro. Fala assim, seja... eu acho que isso é até uma questão que vai te trazer um posicionamento com o teu cliente, né? No início eu falava assim, olha, Eric, eu estou trabalhando agora com um perfil de imóveis diferente, e não estou pegando mais captação em determinado lugar. Mas eu vou te passar um amigo meu aqui que é expert no assunto, entendeu? Eu também não deixava o cliente na mão para não ficar aquela coisa assim, né? Pô, o cara tá metido agora, o cara não vende isso, não vende aquilo. Apesar de algumas pessoas acharem que era isso, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o caminho é por aí. Bom, Gabriel também é diretor comercial da Ricardo Fialho, sim. Uma das imobiliárias mais tradicionais de Vila Velha, 36 anos 36 agora. anos, 36 anos. 36 anos, um abraço para Edgar, seu Fialho, Alex e a galera que trabalha lá. Expectativas para final de ano. O que você está imaginando aí? Saiu uma matéria que o nosso metro quadrado no Espírito Santo é um dos mais valorizados. Mais né? valorizado, né? O que você está imaginando aí do mercado de alto padrão nos próximos anos aí pra gente? Cara, o mercado de alto padrão, o mercado de imóveis como um todo, eu acredito que nunca vai parar, né? A gente vai viver um momento agora de uma certa tensão, estabilidade eleitoral, vamos dizer assim, né? Então é um momento que muita gente fica sem saber o que fazer, mas tem gente também que utiliza o imóvel como fonte de investimento seguro. É aquele momento que o cara fala assim, meu Deus, vai vir agora a eleição, estou com dinheiro parado, não sei o que vai vir pela frente, então vou comprar um imóvel. Tem gente que quer segurar ali para ver o que vai acontecer. Mas eu ainda acredito que o mercado de alto padrão ele vai continuar se mantendo. Aqui em Vila Velha e no Espírito Santo, de uma forma geral, a gente teve uma valorização muito grande nos últimos 2 anos, né? E eu acho que isso não tem como voltar, né? A gente não consegue voltar ao patamar antes da pandemia. Muito cliente acha que isso vai acontecer. Eu acho que não. Não tem como. A gente chegou num nível que é só dali para frente, não tem como retroceder. As expectativas são boas agora para o fechamento do ano. A euforia, é verdade, passou, né, do período de pandemia. A gente está num cenário agora de taxa de juros um pouquinho mais elevada, né, o financiamento para quem compra hoje está um pouco mais caro, mas ainda bem abaixo do que a gente já viveu, né? Eu venho de uma época que o financiamento chegou a bater 13%, 14% ao ano, né, lá para 2015, 2016, quando a fonte secou mesmo. Então a gente hoje trabalha aí, tem banco emprestando a 8% ao ano, ainda é uma taxa bem interessante, e o cliente tem que entender que o que ele paga de juro para o banco é bem menor do que o imóvel dele valoriza, né? Então eu acho que isso que mantém o mercado ativo, e as expectativas é que no final do ano, que a gente feche um ano de 2022 com as metas superadas, e vamos entrar em 2023
pisando fundo no acelerador. Massa. E aí, mais Isso. alguma coisa? E é isso, galera. Terceiro episódio do Quadra. Gabriel Saib, segue ele lá. Cara massa. Tem um material maneiro. Vai ser uma boa referência para todo mundo. Valeu, grande abraço. E até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Valeu.